Bom, pessoal, bom dia, tá? Todo mundo que está aqui já me conhece, né? Então dispensa a apresentação de mim, certo? Mas eu queria começar falando um pouquinho do motivo dessa mentoria, né? O porquê que a gente resolveu fazer essa mentoria, né? Bom, apesar de vocês me conhecerem, né, mas poucos sabem, aí, ou alguns já até sabem, eu tenho 25 anos aí de experiência na área de tecnologia, né, a Backup já é uma empresa que está no mercado há 10 anos, né, somos pioneiros no Brasil na entrega de backup como serviço, né, uma das pioneiras, claro, né, possuímos mais de 1.000 clientes, né, estando aí espalhado em todos os Brasil, atendemos aí entre os 1.000 clientes, são bancos multinacionais, certo? E nós temos aí 8 anos de parceria com a Acronis, tá? Possuímos um selo de parceria Platinum, né, que garante aí a qualidade dos serviços entregues pela Acronis, né, e somos hoje o principal parceiro da Acronis no Brasil e também entre os 10 maiores da América Latina, né, somos referência hoje em proteção de dados, quando a gente fala de proteção de dados, e a Acronis no Brasil, e apoiamos outras empresas, assim como vocês, né, a prestação desse serviço de backup como serviço. Tá? Então, o objetivo dessa mentoria é passar um pouquinho da experiência que eu tenho nesses 10 anos de empresa, de backup já, e desses 8 anos com a Acronis para vocês, certo? E a ideia também aqui é a gente ter uma troca de experiência, tá? Então, a ideia é sermos uma comunidade, tá? Então, eu vou passar a minha experiência, se alguém aí tiver alguma outra experiência que puder passar também. Então, a intuito aqui é que seja um bate-papo, que a gente vai conversando, a gente vai se ajudando, certo? E criar ali no futuro, né? No começo a gente está começando, talvez o povo está um pouco tímido nesse momento, mas no futuro a ideia é a gente ser ali uma família onde a gente possa se ajudar e possa contribuir um com o outro, certo? A qualquer momento vocês podem solicitar aí a palavra, vocês podem mandar alguma coisa no chat, mandar uma pergunta ali, tá? Que a gente vai respondendo de acordo com o que foi surgindo aqui, tá ok? Bom, primeiramente, eu vou compartilhar minha tela e eu vou falar um pouquinho, até porque não faz muito sentido a gente falar de preço, sem a gente falar dos serviços que a Acronis oferece, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, eu gostaria que vocês me avisassem assim que vocês estiverem visualizando, por favor. Mandei no chat aí. Também manda no chat aí se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar bem, por favor. Tudo certinho, Felipe, pode seguir, cara. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vocês estão visualizando minha tela, né? Isso aqui é o que a gente chama de igloo da Acronis, né? Porque eles fizeram isso aqui, ficou parecendo um igloo, né? Aqui nós temos todos os serviços da Acronis, tá? Então, vamos começar aqui por essa parte de baixo, que são os produtos standard, né? Então, a gente tem alguns produtos da Acronis que são gratuitos, tá? E uma coisa que eu gosto sempre de frisar quando eu falo de produtos gratuitos, são gratuitos para vocês como revenda, mas não quer dizer que precisa ter gratuito para o seu cliente, tá? Então, o primeiro deles aqui é o DLP, tá? Nós temos uma feature do DLP, que é o Device Control. Então, aqui a gente consegue bloquear USB, área de transferência, tá? A gente consegue fazer alguns bloqueios nas máquinas ali dos clientes, tá? De forma que o cliente não consiga ali espetar um USB na máquina, um pendrive, copiar um arquivo e assim por diante, tá? Isso aqui é uma feature gratuita, certo? Nós temos uma versão do antivírus gratuito também da Acronis, tá? Então, isso aqui é muito importante. De repente, se você tem um cliente ali que não tem ali um budget, que não tem ali um valor que possa investir no antivírus, cara, é muito interessante utilizar o da Acronis, tá? Dentro dos antivírus da Acronis, eu acho que é um antivírus que vale muito a pena. Por quê? Porque é um antivírus que você consegue ter uma gerência centralizada, tá? Eu praticamente eu desconheço, existem outros antivírus gratuitos no mercado, mas eu desconheço um antivírus gratuito que você consegue ter uma gerência de todas as máquinas dos seus clientes em um único painel, tá? Então é muito, muito legal utilizar esse antivírus. E assim, gente, mais um detalhe, vou voltar nesse assunto. É gratuito para vocês. Por que não? Por que vocês não podem cobrar ali R$ 1 do cliente por máquina, R$ 5, que vocês cobrem só a gerência desse antivírus, tá? Então, é um recurso bastante interessante e tem um anti-ransomware bastante poderoso nesse antivírus, tá? Nós temos a parte aqui de gerenciamento de endpoint, né? Então, a gente tem algumas features aqui como descobrimento de devices, né? Centralização de planos de gerenciamento, inventário de hardware, que é uma coisa muito interessante hoje, né, cara, que é muito difícil. Existem softwares que fazem, mas eu acredito que o software da Acronis entrega ali no leque uma coisa muito interessante. Um deles é o inventário de hardware, e a gente tem ali uma parte da feature de acesso remoto, que é o Remote Desktop via RDP. Tá? Isso aqui é bem legal, pessoal, porque a gente consegue acessar uma máquina pelo RDP da Microsoft sem eu ter que ir lá no modem ou no Firewall e abrir uma porta para isso ficar escancarado para a internet. Tá? Então, o próprio agente da Acronis cria um túnel ali que você consegue acessar a máquina sem ter que fazer liberação nenhuma no Firewall. Tá? Então, é um recurso bastante interessante. Tá? Nós temos aqui a parte de backup, que é o convencional, que a gente faz backup de arquivo, imagem. Isso aqui é pago por uso, né, por utilização. Então, a partir do momento que vocês utilizam, vocês pagam. Deixam de utilizar, vocês deixam de pagar, certo? Então, a gente consegue fazer backup de arquivos. Basicamente, 90% do backup da Acronis a gente consegue atender nessa feature standard aqui.
tá? Nós temos uma feature gratuita também de Disaster Recovery, que é só para fazer um teste de Disaster Recovery ali, e um teste de conexão de VPN também, que vale a pena, de repente, testar com o cliente, certo? E nós temos também o File Sync Share, que eu costumo dizer que é o nosso Google Drive, né, pessoal? Então, a gente tem ali acesso, compartilhamento de arquivos, sincronia de arquivos entre estações e assim por diante. Funciona muito bem também, tá ok? E aí, acima desses serviços, nós temos aí os serviços avançados, tá? Então, eu vou começar com o serviço avançado de e-mail security, certo? A gente tem aqui o anti-publish, o anti-spam, anti-malware, né? Então, é uma proteção muito avançada realmente, porque esse serviço da Acronis é uma parceria com uma empresa que chama Perception Point, tá? Então, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí por segurança de e-mail, vocês vão ver que o Perception Point é líder ali no quadrante mágico do Gartner, né? Então, é um produto realmente muito premium, né? Eu até costumo dizer que esse produto é um produto para aquele cara que utiliza ali um Google Workspace ou um Office 365, né? Porque é um produto que tem um custo agregado bastante forte, e de repente um cara que paga R$2, R$3 na conta de e-mail não está disposto a pagar R$10 de repente para protegê-los, né? Mas é um produto muito premium, tá, pessoal? E tem vendido bastante, ajuda bastante, e a gente sabe, né? A gente que é da área TI, a gente sabe que esse tipo de produto, que o e-mail é a porta de entrada ali para os principais ataques que existem dentro das organizações, certo? A gente tem aqui o DLP avançado também, né, que ajuda ali no monitoramento de atividade dos usuários, né, fazendo workflows ali do que a pessoa pode utilizar, o que pode enviar para um pendrive, o que pode enviar por e-mail, fazendo controle de listas ali de CNPJs, listas de clientes e tal. Então, funciona também, tá? A gente teve alguns problemas no começo para algumas legislações brasileiras, né, como CPF, CNPJ, identificar isso, mas já está 100% operante no Brasil, tá? Nós temos também o Advanced Security, que é a nossa versão paga de antivírus, né? Isso aqui, inclusive, está desatualizado. Nós não temos mais duas versões, Advanced Security e Advanced Security mais EDR. Agora é tudo Advanced Security mais EDR, tá? Então, incorporou em uma versão só e com um custo mais barato. Inclusive, pessoal, isso aqui está com um preço muito atrativo, tá? Começa aí um pouco menos de $1 por estação de trabalho, o valor do antivírus da Acronis com EDR, tá? Então, acredito que alguns de vocês já estão sabendo aí que o pessoal da Bitdefender mudou as políticas de preço deles, né? Então tem muita gente já saindo da Bitdefender por questão de valores, então acredito que abriu uma abertura muito grande no mercado aí, tá? Inclusive, dando um spoiler aqui, na nossa próxima reunião, que vai acontecer em 2 semanas, nós vamos falar do antivírus da Acronis, justamente por conta dessa demanda de mercado que está surgindo aí pela política de preço da Bitdefender, tá ok? Nós temos aqui o gerenciamento avançado, então aqui ele funciona como um RMM, né? Eu digo como um RMM, não que ele é um RMM, porque na minha visão, eu acredito que até na visão da Acronis ainda falta algumas features para ele se tornar um RMM, né? Mas eu acredito que a previsão seja no roadmap da Acronis que até o final desse ano essas features já sejam lançadas e a Acronis já começa a divulgar isso como um RMM de verdade. Então aqui a gente tem Patch Manager, a gente tem correções de patches à prova de falha, controle de HDs, inventário de software, né? E outras features como acesso remoto, software deploy e assim por diante, tá? Nós temos também aqui o Advanced Backup, que é o nosso backup avançado, certo? Que a gente consegue fazer, basicamente, esse backup avançado, a gente utiliza ele para quando a gente tem clientes que utilizam SQL Server ou Exchange Server em cluster, tá? Então, se você precisa fazer um backup de um SQL Server e de um Exchange que não está em cluster, não precisa dessa feature, né? Oracle, um banco de dados Oracle ou SAP HANA, né? E temos MySQL, MariaDB e assim por diante, tá? Então, são as principais features aqui do Advanced Backup que a gente utiliza principalmente nesses cenários de cliente, ok? O Advanced Disaster Recovery, né, o Disaster Recovery da Acronis, que é a prática da gente conseguir subir o servidor do cliente em poucos minutos na nuvem da Acronis para que o cliente conseguir trabalhar em nuvem, caso aconteça algum desastre na infraestrutura deles, certo? Nós temos aqui o Advanced File Sync Share, que adiciona aí a feature de assinatura eletrônica de documentos e notarização de documentos, certo? E nós temos o Advanced Automation, tá? Que funciona como se fosse um helpdesk dentro da ferramenta da Acronis, certo? Integrado ali com alguns softwares de billing. Infelizmente ainda não integra com nenhum software de billing do mercado brasileiro ainda, mas eu já sei que está em processo de integração, certo? Recomendo, tá, pessoal, que quem tiver interesse no Advanced Automation, antes de ativar essa feature, entre em contato com a gente para a gente conhecer e esclarecer exatamente como funciona, tá? Tem muitas pessoas que não estão abandonando isso aí por conta de alguns detalhes ainda, que é uma feature que foi criada para os Estados Unidos, mas estamos adaptando ainda aqui para o Brasil, tá ok? Então esse é todo o network Acronis, tá? Todo o que a gente tem hoje dentro da ferramenta da Acronis disponível para os nossos parceiros, para vocês, tá? Até aqui, alguém está com alguma dúvida? Alguém tem um questionamento para fazer? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Creio que não. Bom, vamos continuar então.
Vou colocar aqui agora a nossa tabela de preço, tá? Essa é a última tabela de preço que nós temos, com a data do mês 7 de 2024. Então, se você está com alguma tabela de preço aí anterior a essa data, sua tabela de preço está desatualizada, pode entrar em contato comigo aí ou com o nosso time, que o nosso time vai estar encaminhando para vocês uma tabela de preço atualizada, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá, tá? O primeiro detalhe na nossa tabela de preço é que nós temos aqui embaixo 3 abas, né? Então, nós temos aqui a tabela em dólar, a tabela em reais e uma calculadora de preço, que eu vou falar mais para frente, certo? Mas o primeiro detalhe que eu preciso colocar para vocês aqui é que todos os produtos da Acronis, eles são precificados em dólar, tá? Então, toda a tabela de preço da Acronis vai ser sempre precificado em dólar, mas vocês vão acabar pagando em real, porque vai existir essa conversão do dólar para o real na hora que vocês efetuarem, que for gerada a fatura de vocês, tá? E qual que é o valor do dólar que vocês vão pagar? Como a fatura de vocês fecha todo o último dia do mês, tá? O dólar que vocês vão pagar é o dólar do primeiro dia útil do mês, o dólar PETAC do primeiro dia útil do mês, tá? Então, vamos supor que vocês trabalharam o mês todo ali com o dólar a 5,50. E no primeiro dia do mês, no primeiro dia útil do mês, o dólar baixou para 5,40. Então, vocês vão pagar 5,40 na fatura de vocês, ok? É esse dólar que a gente utiliza. E nós trabalhamos aqui com tiers de faturamento, tá? Então, você que está começando aqui com a gente, tá? Um detalhe importante, tá, pessoal? Essa tabela de preço aqui é uma tabela de preço da Backup Já, tá? Existem algumas pessoas que estão participando aqui da live com a gente como convidados, que não são mais clientes do Backup Já, ou nunca foram Backup Já, estão conhecendo a Backup Já agora, que a sua tabela de preço pode ser diferente, tá? Por você utilizar uma tabela de preço, de repente, até oficial da Acronis, tá? Então, essa tabela de preço é a tabela de preço da Backup Já, e nós vamos trabalhar em cima dessa live hoje, dessa reunião hoje, em cima da tabela da Backup Já, tá? Aqui na Backup Já, quando uma revenda entra com a gente, começa com um faturamento mínimo de R$200, tá? E a partir do momento que você vai evoluindo o faturamento aqui com a gente, você vai tendo acesso a preços mais competitivos, tá? Então, por exemplo, você começa aqui com no giga a 0,099 centavos de dólar, certo? No backup por giga, né? Quando você chega a 500 já cai para 0,098, 0,097 e assim por diante. Ou seja, quanto maior o seu volume aqui com a gente, mais barato fica o seu custo com a ferramenta Acronis, certo? Então, e um detalhe importante, quando você chega aqui num faturamento de R$2.500 com a gente, existe a possibilidade de um faturamento direto, tá? E com esse faturamento direto, você tem ainda, em cima dessa tabela, mais 5% de desconto, porque em vez de eu fazer o faturamento para vocês e ter essa bitributação entre Acronis fatura para Backup Já e Backup Já fatura para vocês, existe esse faturamento direto, Acronis para as revendas, tá? No caso, o distribuidor, tá ok? E ainda assim, em cima dessa, por conta de eu não pagar esse imposto, a mais eu repasso esse valor para vocês, então a gente tem aí 5% a mais de desconto, tá? Ok, vamos lá. Então, toda essa primeira parte que eu estou selecionando aqui agora da ferramenta, ela é pertinente a backup, tá? Então, nós temos aqui a parte de backup por workload, por dispositivo, certo? E por gigabyte, nós temos aqui a parte de georreplicação e a parte de advanced backup, tá? Um detalhe importante que a gente já precisa começar falando é o seguinte, no modelo de backup, a Acronis tem 2 modelos de cobrança, tá? Inclusive, é a única ferramenta do mercado, tá, que trabalha dessa forma, com 2 modelos de cobrança. Nós temos o modelo por giga e o modelo por dispositivo, tá? O modelo por giga, você armazena o giga lá na nuvem e você vai pagar por giga armazenado. Simples assim. Não importando quantos dispositivos o seu cliente tenha, tá? O modelo por workload, por dispositivo, você já paga pelos dispositivos, tem um custo por cada dispositivo que você vai backupear, mas você tem ali o custo do giga consideravelmente mais barato, algo em torno de 70% mais barato, tá? Então vai ter cenário que vale a pena ser por giga e cenário que vale a pena ser por dispositivo, tá? Na nossa experiência aqui, a gente já dá para saber que o cliente que ele tem muitos dispositivos e poucos gigabytes, vale a pena ser por giga. O cliente ele tem poucos dispositivos e muitos gigabytes, né, já vale a pena ser por workload, tá? A gente vai fazer um exercício mais para frente aqui para a gente mostrar como é que funciona, tá? Então é importante dizer, toda essa faixa aqui é o licenciamento da Acronis de backup, da Acronis por dispositivo, toda essa faixa aqui é o licenciamento da Acronis por gigabyte, georreplicação de dados. Então, Felipe, eu tenho um cliente aqui que ele precisa, né, dentro da política de backup dele, ele exige que ele tenha o backup em mais de um ponto, tá? Ou até mesmo em 3 pontos, né? Pode ser um local e 2 na nuvem, de repente. Então, a gente consegue salvar hoje, como a gente tem 2 data centers da Acronis no Brasil, a gente consegue salvar no data center 1 e no data center 2 os dados do cliente, tá? E a parte de advanced backup que eu comentei ali nas features da Acronis, que é aquelas que a gente utiliza basicamente quando a gente precisa ali fazer backup de ambientes em cluster, Microsoft, SAP HANA, Oracle, MariaDB, MySQL e assim por diante, ok?
Toda essa parte aqui embaixo é pertinente ao disaster recovery, né, que é aquele recurso que a gente consegue subir em poucos cliques, em poucos minutos, o servidor do cliente na nuvem da Acronis e o cliente trabalhar em cloud até que o ambiente dele seja restabelecido, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente precifica isso, tá? E aqui a gente tem aqui os restantes dos Advanced Pack, né, que aqui a gente está falando do antivírus da Acronis com EDR, né, que começa aqui a partir de 0,95 centavos de dólar, né? Nós temos aqui o MDR, tá? Que é o mesmo antivírus da Acronis, mas com um monitoramento do lado da Acronis, certo? Então a gente cobra, no caso, as duas vezes, o antivírus mais o MDR, certo? E a gente escolhe a versão do MDR que o cliente quer trabalhar, a versão Standard e o Advanced. Basicamente, o que muda é a atuação da Acronis num possível ataque dentro do cliente, tá? E nós temos aqui também o XDR, que aí a gente faz algumas integrações com outras features, como o AD da Microsoft, features de segurança de e-mail, para a gente ter uma visibilidade maior de onde está vindo e como está vindo e a forma que está acontecendo o ataque, certo? Nós temos aqui a parte de segurança de e-mail, que seria o e-mail security, que eu consigo fazer não só a segurança de e-mail, mas também de aplicativos de colaboração, né, como um SharePoint ou um Google Workspace, certo? O Data Loss Prevention, né, que é o nosso DLP, ok? Também é um custo por dispositivo, né? O gerenciamento avançado, que é o nosso RMM, certo? E o Advanced Automation, tá? Que é ali a parte de helpdesk dentro do próprio portal da Acronis, tá? Um detalhe importante é que o Advanced Automation, ele tem um custo aqui de R$ 47,50 por usuário e ele tem um custo mínimo de 3 usuários, tá? Então, se você vai contratar, você vai ter logo de cara um custo de 3 usuários. Ok? E aqui a gente entra também na parte do File Sync Share, que nós também temos dois modelos de cobrança. Nós temos um modelo por giga e um modelo por usuário, tá? Então, o modelo por giga, você paga simplesmente o giga armazenado, e o modelo por usuário, você vai pagar por um valor por cada usuário que você tem cadastrado na plataforma, mais um valor do giga armazenado. E aqui nós temos o valor por assinatura e por notorização, tá? Um detalhe importante é que esse valor por assinatura é por arquivo. Os dois são sempre por arquivo, tá? Então, não é por assinatura que você é cobrado, tá ok? Bom, ficou claro essa parte até aqui, né? Todos os serviços da Acronis e como que é cobrado, certo? A gente tem aqui embaixo também essa tabela em reais, tá? Então aqui como a gente já consegue, até um tempo atrás a gente tinha um dólar pré-fixado a 5,20, coisa que a gente não tem mais, tá? Então aqui embaixo a gente consegue dizer qual que é o dólar que a gente quer trabalhar dentro da ferramenta, tá? Eu já estou precificando meus clientes contando com dólar a R$ 6, tá, pessoal? Porque tá essa instabilidade louca do dólar aí, a gente não sabe até onde isso vai chegar, né? Então, já por uma questão de, como pelo menos a minha base de cliente aqui não aceita ser faturado em dólar, né? Então eu preciso já entregar para o cliente uma proposta, um orçamento em reais, tá? Então eu estou fazendo essa conversão, levando em consideração R$ 6 o dólar, tá? Se vocês falar, olha, Felipe, cara, eu não acho que vai passar de 5,70, 5,60, 5,60 já passou, né? Vocês podem vir aqui e alterar, e a planilha ela muda automaticamente com o dólar, baseado no dólar que vocês definirem aqui, tá? Então o que vocês definirem aqui é o que a ferramenta vai utilizar. Recomendação minha é vocês começarem a utilizar realmente a precificação com o dólar a R$ 6, até para vocês não terem surpresas, não, de repente, como se o dólar chegar a R$ 6, ou até mesmo passar de R$ 6, que tomara que não aconteça, né? Que vocês não consigam renegociar isso com o cliente, vocês não saiam no prejuízo, ok? Bom, então aqui nós temos exatamente a mesma tabela lá atrás, só que aqui a gente trouxe os valores já em reais, tá? É exatamente a mesma coisa. Um outro ponto que a gente tem aqui nessa tabela é um desconto, né? Como eu disse, a partir do faturamento de R$ 2.500, você tem acesso ao faturamento direto com o distribuidor, que te dá acesso a um desconto de 5%. Então, a partir do momento que você quiser saber, se você já tiver nesse faturamento, tá? E esse faturamento ele tem que ser validado aqui com a gente, porque existe toda uma aprovação de crédito para isso, tá, pessoal? Até hoje ninguém foi reprovado, todo mundo que chegou até aqui passou, né? Não é nem pro lado da BKP já, mas é do lado do distribuidor essa aprovação de crédito, certo? E aí, a partir do momento que você é aprovado, você pode considerar aqui na tabela 5% de desconto em cima dos valores ainda da nossa tabela. Se você colocar já aqui os 5% de desconto, ele já vai calcular os valores dessa tabela com os 5% de desconto, ok? Bom, vamos levar em consideração aqui tem desconto nesse momento, tá? E aqui nessa outra tabela nós temos uma calculadora de preço, mas eu vou falar dela mais para frente, tá? Nesse primeiro momento eu quero trazer aqui um exercício para a gente de precificação, tá? Então eu tenho aqui uma outra tabela onde eu elaborei aqui alguns cenários, tá? E eu vou precificar junto com vocês esses cenários, tá? Então vamos lá, cenário 1. Tá? E fiquem à vontade também, tá, pessoal? Se vocês quiserem já ir colocando no chat aí cenários que vocês quiserem que eu precifique online aqui com vocês, para estar auxiliando, se der tempo eu precifico. Então coloque ali um cenário que pode ter uma realidade de vocês aí, a gente faz essa precificação rápida aqui também, tá? Então cenário 1, tá, pessoal? A gente tem aqui um servidor físico,
tá? O cliente tem um servidor físico, ele tem 2 estações de trabalho. Um detalhe importante, tá, pessoal? Qual que é a diferença para Acronis de um servidor físico para uma estação de trabalho, tá? É simplesmente o sistema operacional, tá? Se o seu cliente tem um servidor que está rodando o Windows 10, para Acronis isso é uma estação de trabalho, tá? Para o cliente pode ser um servidor, para vocês pode ser um servidor porque ele serve alguma coisa dentro da rede do cliente de vocês, mas para Acronis isso é uma estação de trabalho, então é licenciado como uma estação de trabalho, tá? E também ao contrário, se você tem uma estação de trabalho do seu cliente, mas está rodando um sistema operacional da linha server, como por exemplo o Windows Server, tá? Mesmo que seja utilizado como uma estação de trabalho, vai ser licenciado como um servidor, ok? Essa é a diferença de um servidor físico para uma estação de trabalho para Acronis, tá? Um outro detalhe, qual que é uma máquina virtual, ela é uma máquina virtual em qualquer cenário, tá? Como a gente já sabe aqui, ou quem não sabe eu vou estar orientando aqui agora, dentro do licenciamento de ambiente virtual da Acronis, a gente não licencia o hypervisor, o host físico hypervisor, a gente licencia as máquinas virtuais que eu vou backupear e tem um custo por cada máquina virtual, tá? Então, se essa máquina virtual está na nuvem, se está dentro do hypervisor do cliente, é indiferente, é licenciado como uma máquina virtual, ok? Vamos lá. Então, o primeiro cenário aqui é um cenário de um servidor físico que o cliente tem, e o cliente tem 2 estações de trabalho e ele precisa de 100 GB de espaço na nuvem para armazenar os dados dessas 3 máquinas, tá? Então, vamos precificar isso no modelo por giga e no modelo por dispositivo, tá? No modelo por gigabyte, nós não temos o custo do servidor físico e nem de estação de trabalho, ou seja, eu não tenho um custo por device, mas eu tenho um custo por giga, tá? Nesse cenário de precificação, tá, pessoal, eu vou sempre levar em consideração o tier de R$ 200, que é o nosso tier inicial, tá ok? Para ficar mais claro e ficar mais fácil, tá? E levando também em consideração o dólar a R$ 6, tá ok? Então vamos lá. O armazenamento eu também vou colocar sempre aqui o armazenamento da Acronis, só não vou utilizar o armazenamento da Acronis no caso do desastre recovery, que a gente tem também no exercício utilizando, que aí tem que ser o armazenamento da Acronis e não da BKPJ, tá? Então no armazenamento da Acronis, nós temos aqui o giga a 59 centavos, tá? Então eu vou adicionar aqui na minha planilha 0,59 centavos, tá? Então esse é o único custo que eu tenho no licenciamento por giga, tá? O giga é o custo de 59 centavos por giga armazenado, tá? No licenciamento por dispositivo, eu já tenho outros custos, tá? Então, um servidor físico aqui para mim, ele custa, deixa eu até diminuir aqui para ver se eu consigo deixar tudo na mesma tela, acho que eu consigo, tá? Então, um servidor físico, ele custa para a gente R$ 133,80 mensal, tá? E uma estação de trabalho, ela tem um custo de R$ 22,23. Porém, o giga, ao contrário do licenciamento, do armazenamento, do licenciamento por giga, o giga no licenciamento por dispositivo, ele sai a 18 centavos, tá? Então, aqui nós temos os 2 modelos de cobrança. Nesse cenário 1, o cliente, ele vale mais a pena ser o licenciamento por gigabyte, tá? Vou até colocar em vermelho aqui. Vermelho não, vou colocar em verde, que é o que ficou melhor, certo? Então, nós temos no modelo por gigabyte um valor de R$ 59,00 por mês, que seria o custo desse cliente, certo? E no licenciamento por dispositivo, esse mesmo ambiente, esse mesmo cenário, custaria R$ 199,26. Então, é claro que vocês vão vender para o cliente de vocês no licenciamento por giga, tá ok? Vamos passar para o cenário 2, tá? O cenário 2, nós temos o mesmo ambiente, tá? Nós temos um servidor físico, 2 estações de trabalho, mas o espaço que o cliente vai precisar na nuvem já é 1 tera, tá? E aqui nós temos outro detalhe, tá, pessoal? 1 tera é sempre 1024 GB, tá? Acontece muito das vezes uma revenda colocar lá para o cliente 1000 GB, e aí a ferramenta da Acronis faz uma conversão de 1000 GB por tera e acaba ficando 0,90 e tantos terabytes, tá? Então só vai ficar 1 terabyte aparecendo lá se você colocar o volumetria em giga de 1024 GB. Se você colocar 1000 GB, vai ficar menos de 1 tera, tá ok? Então aqui a gente vamos precificar novamente, tá? Então a gente já sabe que o valor do giga no licenciamento por gigabyte é 59 centavos. E aqui a gente já sabe também que o licenciamento, no modelo de licenciamento por dispositivo, o licenciamento de um servidor físico custa 136,80, uma estação de trabalho custa 22,23 e o armazenamento em nuvem custa 18 centavos. Então aqui nós já temos aqui um modelo claro aonde o licenciamento por dispositivo vale a pena, tá? Ao mesmo cenário, porém com uma volumetria de dados diferente, a gente já tem aqui o licenciamento aqui no cenário 1 fica 4 vezes mais barato comparado com o licenciamento por dispositivo, e aqui já o licenciamento por dispositivo fica metade do preço praticamente comparado com o licenciamento por gigabyte. Ok? Vamos agora para um cenário 3, tá, pessoal? Esse cenário 3 agora envolve máquinas virtuais, e eu coloquei aqui que o cliente tem um servidor de SQL Server em cluster, tá? Então vamos lá. E esse cliente ele também precisa fazer um backup local, não só na nuvem, tá? E aí que entra aqui o detalhe. Bom, a gente já sabe que no licenciamento por gigabyte nós não temos um custo de dispositivos, certo? Mas
nós temos um custo do dispositivo para Advanced Service, tá? Eu coloquei aqui, esse cliente, ele tem uma máquina virtual, dessas 10 máquinas virtuais que ele tem aqui, ele tem uma máquina virtual que roda um SQL Server em cluster com uma outra máquina virtual. Então, eu preciso de um licenciamento aqui de backup avançado de máquina virtual, tá? E esse licenciamento de backup avançado, você precisa considerar o dispositivo sendo tanto licenciamento por giga ou por dispositivo, tá? Então, a gente tem um custo aqui de R$22,80 para esse licenciamento Advanced Backup de máquina virtual, certo? O valor do giga do armazenamento na nuvem é 0,59 centavos, a gente já sabe, e no licenciamento por giga, a gente tem um custo também de armazenamento local, tá? Então, aqui a gente tem aqui na nossa tabela, justamente aqui na parte do licenciamento por giga, nós temos aqui, ó, armazenamento local do cliente, que custa 36 centavos por giga, então eu vou considerar aqui 36 centavos, certo? Então, no licenciamento por giga, nesse ambiente aqui, nós temos um total aqui de R$ 1.459,20 de custo, tá? Vamos precificar aqui agora um servidor físico que custa R$ 136,80. As 10 máquinas que eu vou backupear, né? O licenciamento da máquina virtual está aqui, custa R$ 42,75, certo? O custo do Advanced Backup é o mesmo, ok? E o armazenamento na nuvem aqui, ele custa 18 centavos, tá? E um detalhe importante, pessoal. No licenciamento por dispositivo, a gente não tem nenhum custo adicional para fazer o backup local do cliente, tá? Por quê? Porque a gente já licenciou o agente dessas máquinas. Então, não tem por que a Acronis nos cobrar também para fazer o backup local, para armazenar esse backup local lá dentro, tá? Então, nesse cenário aqui, nós temos aqui R$ 1.459,20 contra R$ 1.114,38 por dispositivo. Tá? Então, a gente aqui tem um orçamento mais barato, um preço, um custo mais barato aqui no licenciamento por dispositivo. Ok? Certo, pessoal. Aqui agora a gente tem um quarto cenário que eu quero trazer para vocês, tá? Que é um cenário com disaster recovery. Tá? Então, a gente tem aqui um ambiente, eu preparei um ambiente para vocês, onde o cliente tem aqui um servidor físico, 5 máquinas virtuais, certo? E desse ambiente, o cliente ele quer utilizar no DR o servidor físico, que é um servidor de arquivo, e 3 máquinas virtuais. Então, reparem, ele tem 5 máquinas virtuais, mas ele quer DR apenas de 3, tá? Ok, sem problema nenhum. Então, vamos precificar aqui com as informações que a gente já sabe, né? A gente sabe que o armazenamento em nuvem, ele custa 59 centavos no licenciamento por giga. Só que tem um detalhe aqui, 59 centavos é no armazenamento da backup já. Quando a gente vai utilizar o DR, a gente precisa utilizar sempre o armazenamento da Acronis. Tá? Então, nós temos aqui um custo de 68 centavos o gigabyte. Então, vamos adicionar aqui 68 centavos. Ok? O cliente também quer fazer backup local. O backup local, ele custa 0,36 centavos mesmo. Certo? A gente tem aqui o armazenamento do DR, né? Dessas 4 máquinas que eles querem jogar para a nuvem da Acronis, porque eles querem jogar no DR, esses são os discos das máquinas que dá um total de 1.080 gigabytes. Então, eu vou precificar o armazenamento do DR aqui em 1.080. E aqui eu tenho o armazenamento do Disaster Recovery, que custa 34 centavos, tá? Certo? O cliente ele vai precisar de 2 IP públicos, tá? Então, um IP público para VPN, que ele quer fechar, uma VPN IPsec, tá? E um outro IP público que ele quer vincular na VM de aplicação dele, que é uma aplicação web que ele quer acessar diretamente para o IP público, tá? Ah, Felipe, mas eu não posso utilizar o mesmo IP público para fazer VPN e acessar a aplicação? Não, é uma limitação da ferramenta hoje isso, tá? Então, se você precisa de fechar uma VPN e usar e vincular um IP público em uma máquina virtual, você tem que ter um IP público para cada, tá, ok? Se você precisasse também, Felipe, mas eu tenho uma outra máquina virtual que também precisa de um acesso direto no IP público, eu precisaria também de um IP público só para essa máquina, tá, ok? O valor do IP público, ele está aqui, R$17,10. R$17,10. E o que falta a gente colocar aqui é os computer points, né? Então, os computer points, a gente tem uma tabelinha aqui, que eu vou abrir aqui, só me dar um minutinho. Computer point. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Acredito que vocês estão visualizando. Então, vamos lá. O que é o computer point, pessoal? É a quantidade de recurso computacional que cada configuração de cada máquina vai utilizar dentro da nuvem da Acronis. E, a partir daí, nós conseguimos... saber quanto que essa máquina vai custar por hora. Tá? Então, como eu tenho aqui os recursos computacionais das máquinas que eu vou usar no DR, toda vez que eu vou precificar no DR, eu preciso ter essas informações, senão eu não consigo precificar, certo? Então, aqui eu tenho o primeiro servidor, 6 núcleos e 8 GB de memória. Tá? Eu vou precificar, como eu sei que é um servidor de arquivo, tá? Apesar da minha máquina F3 aqui
certo? Ter apenas 2 vCPU, mas a gente sabe que normalmente servidor físico a gente tem mais, tem CPU, a gente tem recurso de processador sobrando dentro da máquina, né? Então eu vou considerar aqui que essa máquina não vai utilizar mais do que 2 vCPU e vai continuar com os mesmos 8 GB de memória que ela já trabalha hoje. Então essa máquina ela consome na nuvem da Acronis 4 computer points por hora. Então eu vou colocar aqui 4 computer points, certo? As máquinas virtuais já é mais fácil porque já está aqui em vCPU, né, os processadores. Então aqui o AD do cliente, eu tenho uma máquina aqui com 2 vCPU e 6 GB de memória. Como vocês podem analisar aqui na tabela, eu não tenho nenhuma máquina aqui na tabela. Pessoal, tem algumas pessoas me mandando mensagem aqui no WhatsApp, tá? Se for algo que a gente está discutindo aqui, eu peço para colocar aí no chat aqui, por favor, tá? Porque eu nem vou abrir o WhatsApp agora, porque senão eu não consigo concentrar aqui, tá ok? Vamos lá. Essa máquina aqui, a VM01AD, seriam 2 vCPU e os 6 GB de memória. Como vocês podem ver, eu não tenho uma máquina com essa configuração. Então, eu tenho que achar aqui uma configuração que se adeque a essa máquina. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 vCPU e 8 GB de memória. Tá? Ou eu poderia usar a F1, que é 1 vCPU e 4 GB de memória. Importante sempre validar isso com o cliente. Como é uma máquina com AD, provavelmente a F2 vai suportar 1 vCPU e 4 GB de memória. Mas por desencargo, eu vou trabalhar também na F3 nessa máquina aqui, 2 vCPU e 8 GB de memória. Então, essa máquina também consome 4 computer points por hora, certo? O banco de dados do cliente, ele tem 8 vCPUs e 24 GB de memória. Então, eu tenho uma AF5 aqui, ele tem 8 vCPUs e 32 GB de memória, um pouco a mais do que o cliente já tem, mas vai ser o suficiente para atender o cliente, que consome 16 computer points, certo? E a última máquina virtual aqui, que é o servidor de aplicação do cliente, ele tem 12 vCPUs e 64 GB de memória, que no caso eu vou colocar essa F6, que ele tem 16 vCPU e 64 GB de memória, e ele consome aqui 32 computer points por hora, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui, de como que eu estou considerando a quantidade de computer points por cada máquina? Tá? Essa parte de DR é um pouco complexo mesmo para precificar, tá? Mas podem contar sempre comigo aqui. Se surgir alguma dúvida, me chama, tá? Se qualquer dúvida, pessoal, vai colocando aqui no chat, pode mandar as perguntas, tá? Então, vamos lá. Para esse cenário do cliente aqui, eu preciso de 56 computer points por hora para rodar essas 4 máquinas virtuais na nuvem da Acronis quando acontecer um desastre no cliente, certo? Então, eu vou minimizar essa tabelinha aqui. Aqui agora, como ele já jogou aqui 56 computer point, ele já está aqui, ó, que eu preciso de 56 computer points para esse cenário, o cenário 4. E qual que é o valor do computer point? Cada computer point, ele custa, pontos de computação, ele custa 34 centavos, tá? Então eu vou colocar aqui 0,34 centavos, tá? E aí, como vocês podem ver aqui, vamos precificar a primeira parte do dispositivo agora, tá? Vamos colocar aqui, um servidor físico custa R$ 136,80, um licenciamento de máquina virtual custa R$ 42,75, o armazenamento em nuvem, só que aqui já estamos falando do armazenamento por dispositivo, tá? Por gigabyte custa 68 centavos, mas o armazenamento da Acronis por dispositivo já custa 24 centavos, tá? Então vamos lá, 24 centavos. O armazenamento local não muda nada, certo? O armazenamento do DR, ele também é o mesmo valor, se é por gigabyte ou por dispositivo, então 34 centavos. O valor do IP é os mesmos, R$17, certo? E o computer point também é o mesmo. Então, tudo que for direcionado a disaster recovery, você pode reparar que os valores não mudam, tanto no licenciamento por giga e por device, tá? Então, esse projeto do cliente, ele teria um custo mensal, né, mais barato aqui por dispositivo, ok? R$ 2.531,32 contra R$ 1.980,75. O Mário está falando ali, em uma simulação de desastre, como acontece essa virada para o ambiente DR, existe alguma automação ou tudo isso é manual? É possível fazer uma automação sim, tá? Via Robrooks, tá? Então, você consegue, Mário, fazer essa automação de forma que você fique monitorando alguma máquina ali, quando falha no monitoramento, a máquina sobe na nuvem, tá? Vou ser bem sério para você que os ambientes de DR que eu tenho aqui, as pessoas não utilizaram essa automação, porque pode dar muito falso positivo, né, cara? Porque, por exemplo, eu estou monitorando ali uma máquina, né? Um IP de uma máquina, alguma coisa. E esse monitoramento às vezes acontece por uma VPN, às vezes só cai o link de internet do cliente, o sistema vai entender que a máquina parou e vai subir o DR, tá? Então, pelo menos nos projetos que eu tenho aqui, os clientes optaram por não fazer essa automação, tá? Mas para você subir esse DR, cara, é 2 cliques ali dentro da ferramenta, tá? A gente pode até, se for um assunto pertinente aqui, nos próximas reuniões a gente pode trazer uma aula prática aqui sobre esse DR, de como funciona, tá ok? Tem o cliente sim, tá, Mário? Com Oracle em produção, só que o meu cliente aqui ele optou por não utilizar o agente do backup avançado, tá? A gente faz o backup da máquina toda, a gente sobe essa máquina lá e aí envolve sempre um DBA que já até aconteceu no caso desse cliente de precisar do DR, né? Ele até precisou ele tem o DR em 5 servidores, ele precisou do DR só do banco de dados dele, a gente subiu lá e ele trabalhou com o ambiente híbrido, tá? Mas no Oracle ele tem algumas
algumas limitações, tá, o Mário, que vale a pena ser levantado, tá? Por exemplo, a Oracle Hack não funciona no DR nosso, tá? Então é importante levantar a versão do Oracle, tá? Para a gente trazer, para dar uma olhada na documentação da ferramenta para ver se é compatível ou não, tá? Uma pergunta aqui do Luizinho. Quando o EDR na modalidade por dispositivo é cobrado o armazenamento local, você está certíssimo, tá, Luizinho? Eu poderia até falar que eu cometi esse erro aqui de propósito, para vocês verem se vocês realmente estão espertos aí, mas não foi. Eu realmente cometi esse erro aqui, tá? Não é cobrado, não é porque é DR, tá, cara? Porque dessa parte aqui para cima é backup e realmente não tem um custo de backup local, tá? Obrigado aí por identificar essa falha aqui, cara. Né? Como vocês podem ver, até eu tô aqui há 8 anos com a Acronis, a gente comete erro de vez em quando, tá? Mas realmente o backup local não é cobrado aqui, tá? Obrigado, Luizinho. Então, ainda assim, ficou ainda mais barato do licenciamento por dispositivo aqui, né, pessoal? A gente tem aqui a metade do preço, praticamente, no cenário 4, no licenciamento por giga, para dispositivo, tá ok? Um detalhe importante aqui também, tá, pessoal? Vocês reparem que eu tenho 2 total aqui. Eu tenho o total mensal, certo? E eu tenho o total por Computer Point por hora, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o Computer Point, você só vai pagar pela utilização do Computer Point se você utilizar o DR, ou seja, deu um problema aqui no ambiente do cliente e eu precisei subir as máquinas do cliente na nuvem da Acronis. Aí sim você vai ter esse custo aqui de R$19,04 por hora de utilização, tá? Se o cliente só tem o DR contratado, mas não aconteceu nenhum desastre, você não precisou levantar a máquina do cliente na nuvem da Acronis, o custo do DR que você vai ter mensal é o custo do armazenamento e do IP público. Tá? Por que do IP público? Porque esse IP público ele já vai ficar vinculado no seu cliente no momento que você ativar e você já consegue saber de forma já antecipada, quando acontecer um DR, qual o IP público o cliente vai utilizar. Tá? Mas o Computer Point ele é cobrado só em caso de utilização. Tá? O que eu costumo fazer aqui, pessoal? Eu costumo colocar no valor mensal aqui pelo menos 1 hora de recurso computacional do cliente. Por quê? Para a gente fazer teste. A própria ferramenta da Acronis tem uma opção de teste que você consegue fazer uma vez por mês, ele vai subir a máquina do cliente no DR, certo? Vai fazer alguns testes de validação e vai mandar um e-mail para você e vai ficar apontando ali no portal também se o teste foi válido ou não, se a máquina subiu, vai ter até um print da máquina ligada. Tá? Então é importante, eu sempre coloco ali no valor mensal do cliente também 1 hora de recurso computacional para a gente fazer esse teste todos os meses, tá? É importantíssimo fazer esse teste, porque é um ambiente DR, tá, pessoal? Então, quando o cliente precisar, a máquina tem que subir, né? Então, testes periódicos aí para esse cenário é bem interessante, tá, ok? É assim que a gente precifica um DR, um desastre code. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá? Se não tiver, eu vou passar aqui para um cenário de Office 365. Vamos lá. Se surgir alguma dúvida aí, podem perguntar que eu volto, tá, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Aqui no cenário de Office 365, eu tenho aqui esse cenário do Office 365, ele vale para o Google Workspace também, tá? Então, se vocês têm ali um cliente com o Google Workspace, é o mesmo cenário. O que eu preciso levantar do cliente para me fazer aqui essa precificação? Eu preciso levantar a quantidade de usuários que o cliente tem, tá? No caso aqui, esse cliente usa SharePoint, então ele me passou a quantidade em giga de SharePoint que ele tem armazenado. Volume de e-mails, tá? Desses 65 usuários. Se for somar todo mundo, a quantidade de e-mail está dando 200 GB, certo? E o volume do OneDrive, que se somar todo mundo aqui também está dando aqui 350 GB, tá? Então eu já tenho aqui as informações que eu preciso para precificar. E aqui nesse cenário, nós temos 3 modelos de cobrança, tá? Nós temos o modelo por giga, nós temos o modelo por dispositivo e nós temos o modelo ilimitado, tá? Eu vou até começar pelo ilimitado. Surgiu uma dúvida ali do Mário. Tem uma dúvida. Nesse cenário DR, não é recomendado você colocar o preço dos servidores para manter esse serviço de backup? Você fala o preço do serviço que você vai colocar, Mário? Não ficou claro para mim, cara, como a sua pergunta, tá? Eu acho que sempre vale a pena você colocar o serviço, né? Aqui na Backup já, a gente coloca isso dentro da margem, né? Então, a gente trabalha com uma margem alta ali de 120% da Acronis e já está embutido ali no licenciamento da ferramenta o nosso serviço, tá? Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, cara, não ficou claro para mim, tá? Vamos lá. Isso, os valores que a revenda vai cobrar para gerenciar o backup. É isso, Mário. A estratégia que eu uso aqui é usar uma margem gorda. Então, na minha proposta que eu envio para o meu cliente, ele vai ter só o licenciamento Acronis, só que a margem está gorda, sabe? Essa é a estratégia que eu uso aqui. E aí eu meio que coloco para o cliente ali que toda a minha parte de gerenciamento do ambiente, né, esse tipo de coisa, sai meio que eu coloco que é gratuito, certo? Tem revendas que eu já vi cobrando o preço do serviço, né? Você cobra implementação. Aqui a implementação eu faço o quê? Eu cobro uma parcela antecipada. Essa é a minha implementação. Então, se o projeto do cliente é de R$500 mensais, a implementação é R$500. Se o projeto do cliente é R$5.000 mensais, a implementação é 5.000. Né? É assim que eu trabalho aqui, até para mim dimensionar isso. Tá?
Mas vai muito do modelo que você quer trabalhar, cara, né? Se você vai colocar isso, vai colocar o seu serviço dentro da margem da ferramenta, ou se você vai cobrar isso à parte, tá? Aqui eu cobro dentro da margem, tá bom? Mas já vi outros revendedores trabalharem de outras formas também. Vai da forma que você se sentir à vontade, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui no licenciamento desse ambiente. Vamos começar com um ambiente limitado, tá? Como que funciona esse ambiente limitado? Você vai pagar um valor por usuário e todo o armazenamento é ilimitado, tá? E tem alguns asterísticos aí que eu vou colocar. Primeiro vamos precificar ele aqui, ó. Aqui na tabela da Acronis, o licenciamento ilimitado, ele custa R$ 12,54 por usuário. Então vamos colocar aqui, R$ 12,54, tá? Então, nesse modelo eu teria esse custo aqui nada mais, tá? Mas aqui tem alguns asterísticos, tá? Que a Acronis está começando a já notificar algumas revendas por o que eles chamam de mau uso. Tá? E o que é exatamente esse mau uso? Vamos supor que o seu cliente tem um OneDrive e esse OneDrive tem 5 TB de arquivo lá dentro. Só que esse OneDrive está de um usuário só. Aí você foi lá e licenciou o usuário ilimitado, certo? Para fazer backup de 5 terabytes. Tá? A Acronis identifica que isso é um mau uso. Por quê? Porque nem faz sentido você pagar R$ 12 para armazenar 5 terabytes de informação lá dentro. Né? Então, esse armazenamento ilimitado aqui, a Acronis limitou a 150 GB por usuário. Tá? Então, tem que sempre colocar isso aqui em consideração. Tá? Então, todo o volume aqui não pode passar de um total de 150 GB por usuário, que eu teria aqui aproximadamente 150 vezes 55 usuários, nós poderíamos chegar aqui em 8.250 GB. Tá? Nesse cenário, no caso, ele não passa, mas é importante sempre vocês se atentarem a isso. Ok? Então, vamos lá. O usuário ilimitado, ele custa... Ilimitado, na verdade, é mais um golpe de marketing ali, né? Para a Acronis colocar, temos licenciamento ilimitado e tal, mas a gente sabe que não é ilimitado. Tá, pessoal? Lá nas linhas que a gente aceita quando a gente vai usar a ferramenta, ele tem ali algumas linhas informando sobre isso, tá ok? Excelente pergunta, Luiz. Excelente pergunta. Não existe uma forma dentro da ferramenta de cobrar por isso, tá? E sendo bem sério, eu não sei te dizer como que a Acronis, nessas notificações que a Acronis está fazendo nos mau uso, se eles estão começando a cobrar dessa forma. Eu acredito que sim, tá? Mas eu não sei te dizer, mas eu vou procurar essa informação e vou te passar depois, tá ok? Vamos lá. Agora vamos precificar isso aqui no licenciamento por gigabyte, tá? No licenciamento por gigabyte, tá? Vou colocar aqui o armazenamento Acronis, vou considerar os 59 centavos. Então, a gente sabe que no licenciamento por gigabyte nós não temos um custo por usuário, então aqui não tenho nada, mas aqui eu tenho um custo de 59 centavos, 59 centavos e 59 centavos por giga, tá? Que deu um total aqui de R$ 678, certo? No licenciamento por giga. No licenciamento por dispositivo aqui, eu tenho aqui o licenciamento do Google Workspace, que custa R$ 8,15, 8,15, e o licenciamento do armazenamento no modelo por dispositivo custa 18 centavos no armazenamento da Backup Já. Então, eu tenho aqui 18 centavos, 18 centavos e 18 centavos, certo? Esse ambiente aqui, pessoal, ele trouxe um ambiente bem próximo, né? Então, aqui, o mais barato ficou no licenciamento por dispositivo, certo? Vou até colocar em verde aqui, tá? Mas, nós temos aqui cenários que ficaram muito próximos. Mas essa proximidade, ela pode variar de acordo com o volume de dados que a gente tem aqui, tá? Por exemplo, vamos pensar que o cliente aqui tivesse 2 terabytes de SharePoint. Olha como já muda o preço, como o licenciamento ilimitado já vale bem mais a pena, né? Fica totalmente inviável o licenciamento por giga, tá? E assim por diante, tá ok? Deixa eu voltar aqui para ficar no cenário que a gente precificou, tá? De repente, nesse cenário até vale a pena utilizar esse armazenamento, tá? Existem algumas situações aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, se você utilizar um modelo por dispositivo no armazenamento da Acronis, você já está usando o ilimitado, tá? Não tem como você utilizar o licenciamento por dispositivo, cobrando um valor, esse valor aqui por usuário e esse valor aqui por gigabyte, tá? Porque se está lá no armazenamento da Acronis, já é ilimitado se está no modelo por dispositivo, tá? Então, no modelo por dispositivo, você consegue usar só o armazenamento da Backup Já. Então, você vai ter esse custo por usuário do Office 365 e vai ter esse custo do nosso armazenamento aqui da Backup Já, tá ok? Então, licenciamento por dispositivo, sempre do Office 365 ou Google Workspace, sempre o armazenamento da Backup Já, tá? No licenciamento por giga, você pode sim utilizar o armazenamento tanto da Acronis como o da Backup Já. Tá? Lembrando que o da Acronis ali é sempre mais barato, a gente consegue chegar até 30% mais barato ali no armazenamento. Tá? Felipe, a ferramenta considera apenas os usuários do Office 365 licenciados ativos?
Não, ele vai licenciar. Eu já tive até um cenário disso, tá, Felipe? Eu já tive cenários que o cliente ele desativava o usuário, mas o usuário ainda ficava ali consumindo dados, tá? Isso vai consumir um licenciamento da Acronis, sim. Tá? O recomendado é que o cliente exclua o usuário e aí mantenha o backup, porque aí você vai tornar você vai pagar só pelos dados armazenados, tá? E tem um outro detalhe aqui importante também, tá, pessoal? Se você opta por você trabalhar com licenciamento ilimitado, e acontece isso que o Felipe acabou de colocar ali, tá? Um usuário foi mandado embora da empresa, eles foram lá excluir o usuário dele do Office 365, mas esse usuário tinha caixa de e-mail e que inclusive está salvo lá no backup essa caixa de e-mail, tá? Como o usuário foi excluído, não vai existir mais uma cobrança por usuário dele. Então, não tem como entrar na cota do ilimitado, certo? Porém, você vai pagar um valor o valor do giga por dispositivo desse cara. No caso, no ilimitado, que é o armazenamento da Acronis, você vai pagar 0,24 centavos por giga armazenado, nesse caso aí, onde a conta foi excluída, não é mais cobrado o valor do usuário do Office 365, mas pode ser cobrado o valor do giga armazenado, tá? O Office 365 é um pouco mais complexo, tá, pessoal? Mas é basicamente isso, tá? Pessoal, a gente já até extrapolou o nosso tempo aqui, tá? Eu vou fazer um overview bem rapidinho da nossa calculadora, tá? Ficou alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Vamos lá. Bom, aqui na nossa planilha aqui, tabela de preço, né, a gente tem uma calculadora também, que basicamente ele auxilia a fazer aquela precificação que a gente fez manual ali na outra tabela, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, o cliente tem 5 servidores físicos, ele tem 10 ambientes, máquinas virtuais, e ele precisa de armazenamento em nuvem, 5 terabytes de armazenamento em nuvem. A própria calculadora, ela traz aqui para a gente dois totais, o total por giga e o total por dispositivo. E aí a gente já consegue ter uma forma mais fácil de precificar isso aqui, tá? A calculadora, ela só funciona, pessoal, se vocês colocarem todas as informações que a gente precisa para precificar. Por exemplo, se você chegar aqui para mim e falar o seguinte, Felipe, eu coloquei 5.000 gigas, já aconteceu muito isso aqui, tá? A revenda abre a nossa tabela, coloca aqui 5.000 gigas e vê aqui que o licenciamento por dispositivo ficou mais barato. Claro, porque você não colocou o dispositivo que vai ser backupeado, né? Então você está sendo cobrado aqui pelo valor por dispositivo, só que você não está sendo cobrado pelos dispositivos que você vai backupear. Então, a calculadora ela erra também se você não colocar todas as informações necessárias, tá? Então, você sempre tem que colocar a quantidade de dispositivo e a quantidade de giga que você vai utilizar, tá ok? Essa calculadora ela foi feita também, gente, vocês conseguem diminuir aqui para vocês abrir ali só o que é pertinente para vocês verem na hora, tá? De repente, Felipe, eu só quero precificar backup, então eu posso diminuir aqui, eu vou fechar aqui a parte de file sync, disaster recovery e tal, para vocês verem só o que vocês querem ver, certo? E vocês podem também, nós temos dois totais aqui, né? Nós temos o preço de custo e o preço de venda, tá? Se você, por um acaso, quer abrir essa calculadora na frente do seu cliente, você pode vir aqui e definir a margem que você quer trabalhar, tá? Então, basicamente, o preço de venda que aparecer aqui vai ser baseado na margem que você colocou aqui para trabalhar, e aí vocês vão me perguntar, Felipe, qual que é uma margem aceitável dentro do mercado, tá? A partir de 70% já é uma margem bem aceitável dentro do mercado, levando em consideração se você vai fazer todo um serviço de gerência do ambiente do cliente, tá? Felipe, eu aqui não faço esse serviço, cara, eu só vendo software aqui, então uma margem aceitável ali é a partir de uns 30%, já é bastante aceitável do mercado, que é o que eu vejo as pessoas trabalhando, tá, pessoal? Não quer dizer que se você trabalhar com 150%, que o seu cliente não vai pagar, pode ser que ele pague. Tô dando um overview ali do que eu vejo as pessoas trabalharem no mercado, ok? Então a gente consegue, se você abrir essa planilha na frente do seu cliente, você consegue fechar essa parte aqui, até essa parte de margem aqui, fechar também para que não apareça, e você conseguir precificar na frente do seu cliente ali o cenário do seu cliente. De repente o cliente tem 5 servidores e 10 máquinas virtuais, ele já traz ali qual que é o cenário que fica mais barato para o seu cliente ali de bate-pronto. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Acredito que foi um papo bem produtivo, né? Um assunto que sempre volta com as revendas, o pessoal está sempre me perguntando e tirando dúvidas ali, como que eu precifico, como que eu faço, inclusive eu estou à disposição, tá? Para ajudar vocês sempre com isso aqui, tá? Mas o que eu tinha para mostrar hoje para vocês era isso, tá? Se ficou alguma dúvida, se surgir alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp, têm meus contatos, fiquem à vontade para me chamar, tá? As nossas reuniões aqui, pessoal, inicialmente a gente pensou em 2 vezes por semana, tá? Então a nossa próxima reunião vai ser no dia 13/8, tá? Da mentoria, que a gente vai fazer uma apresentação, um overview completo aqui do antivírus da Acronis, justamente para vocês aproveitarem conhecerem melhor o antivírus da Acronis e aproveitarem essa abertura do mercado que a Bitdefender está dando aí com o aumento de preço deles, tá ok? Acho que vale muito a pena todos participarem, tá? Mas vai ser um overview um pouco mais técnico, então de repente vale a pena vocês trazerem os técnicos de vocês, tá ok? A gravação desse vídeo aqui vai ser encaminhado para vocês que se inscreveram aqui para participar, tá ok? Vai ficar um link ali que vocês podem voltar nela a qualquer momento e assistir, tá? E eu quero convidar vocês também para entrarem no grupo de WhatsApp
dessa mentoria, tá? Então, a gente fez um grupo aqui de WhatsApp, tá? Vou colocar o link desse grupo agora aqui no chat do Teams, então você pode clicar ali e entrar no grupo. Se você não conseguir entrar, me manda uma mensagem no WhatsApp, me pede para me colocar lá no grupo que eu coloco vocês, tá? E ali vai ser um lugar onde a gente vai poder ter uma troca ali de informação, uma abertura. Eu vou sempre estar colocando informações da Acronis ali, vou estar colocando informações sobre a mentoria, que dia que vai ser, sobre qual que é o tema que nós vamos falar, e assim por diante, tá, pessoal? Bom, é isso. Quero agradecer a participação de todos vocês, tá? Muito obrigado por ficarem até aqui e até a próxima reunião, que vai acontecer no dia 13/8, onde a gente vai fazer um overview completo ali do antivírus da Acronis, ok? Vou ficar mais 5 minutinhos aqui para responder alguma dúvida, alguma pergunta, tá? E obrigado, pessoal. É isso por hoje. Até mais. Tchau, tchau.